Gambito da dama, variante bispo E7, bispo F4. Variante com bispo F4. D4, D5, C4, E6, cavalo C3. Entramos no gambito da dama. O normal aqui é cavalo F6. Alguns jogadores jogam bispo E7, evitando algumas linhas indesejáveis. Cavalo F3, cavalo F6, bispo F4. Nós estamos seguindo a partida de Giovanni Vescovi, grande mestre brasileiro, contra o mestre nacional Roberto Molina. Depois de roque E3 com o bispo F4, as brancas pretendem pressionar na ala da dama, deixando as negras com dificuldade de liberar suas peças. Por exemplo, numa partida Kramnik e Carlsen, o Carlsen tentou C5 para evitar o que aconteceu nessa partida principal nossa, Vescovi e Molina. Depois de D toma C5, bispo toma C5, A3, cavalo C6, dama C2, dama A5, torre D1, a linha principal aqui é com rocão, seguiu bispo E7, bispo E2, um lance bem tranquilo que foi popularizado pelo Mamediarov, Atalik e Epichin, todos os grandes mestres. D toma C4, bispo toma C4, cavalo H5, roque, cavalo toma F4, E toma F4. As negras têm um par de bispos, mas o bispo de C8 está muito mal colocado, ainda não desenvolvido, enquanto que as peças brancas estão ativamente colocadas, além do forte controle central que as brancas exercem, várias peças controlando fortemente o centro. G6, G3, torre D8, que é um lance recomendado no informador pelo Iordachescu, torre toma D8, dama toma D8, torre D1 atacando a dama, bispo D7. As negras se prepararam para jogar torre C8 e a iniciativa das brancas começa a desaparecer. Mas o Kramnik achou uma forma muito boa de continuar com a iniciativa com F5. Para quê, hein? Vamos ver. G toma F5, dama D2. Agora as casas negras ficam mais vulneráveis. Dama B6, dama H6, bispo E8, cavalo G5. Como combater a ameaça, dama toma H7, bispo toma G5, dama toma G5, mais fracas ainda as casas negras. Rei F8, dama H6 cheque. Os comentários são do Alexander Baburin, baseados no comentário do Baburin para o Chess Today. Ele fala que jogadores profissionais adoram esse tipo de posição em que as brancas não correm nenhum risco, ou ganham ou empatam. Depois de rei G8, dama G5, já pode repetir lance, rei F8, e o Kramnik seguiu com torre D6. Na pressão de tempo, o Carlsen jogou dama C7, que perde imediatamente. Dama toma B2 também seria muito ruim. Depois de dama F6, as brancas estão ameaçando dar um cheque em H8, e depois que o rei sair, por exemplo, a E7, cavalo D5 cheque, e a dama negra vai ficar caindo em B2. O melhor era torre D8. Depois de torre toma E6, dama D4 defendendo, porque F toma E6 leva dama F6 cheque, dama D4, torre F6, dama toma C4, torre toma C6. A vantagem é branca, mas essa era a melhor linha. O Carlsen seguiu com dama C7 e depois de dama H6 cheque, se rei G8, torre toma E6. Por exemplo, F toma E6, bispo toma E6, bispo F7, cavalo D5, ganha imediatamente. Rei E7, dama H4 cheque, rei F8, dama H6 cheque, rei E7, cavalo B5. Se jogar dama B6, leva torre toma E6 cheque, F toma E6,
dama E6, rei D8, dama D6, bispo D7, bispo E6 com mate em poucos. E se dama A5, B4, cavalo toma B4, torre toma E6 cheque, F toma E6, dama toma E6, rei D8, dama F6 cheque, rei C8, dama F5 cheque, rei D8, dama F6 cheque, rei C8, A toma B4, com vantagem decisiva para as brancas na partida Kramnik e Carlsen. O Carlsen abandonou 2009, grande partida do Kramnik. Depois de cavalo de B, D7, voltando à partida Veskov e Molina, seguiu C5, C6, bispo D3, B6, B4. As brancas mantêm a pressão nas casas negras, impedindo que as brancas se libertem. Bispo B7, a recomendação é essa. Roque, cavalo H5, dama C2, cavalo toma F4, E toma F4, G6, torre de F, B1, dama C7, G3. A posição é igual, mas o jogo das negras é muito mais restringido por causa do cadeia de peões bloqueada na ala da dama. Então o jogo das brancas é bem mais fácil de achar planos. Torre de F, B8, H4, A5, A3, bispo A6, o Molina consegue trocar o bispo ruim dele, rei G2, bispo toma D3, dama toma D3, torre A7, torre E1. A tentativa de liberação na ala do Roberto Molina é combatida com uma pressão central, não deixando as negras se libertarem. A toma B4, A toma B4, torre de B A8, torre toma 7, dama toma 7, dama C2. Aqui talvez seja melhor manter essa tensão e jogar dama A6 direto, por exemplo, né? Dama A6, dama B2, bispo F8, deixando no futuro definição se vai avançar ou trocar. O Molina tomou direto, B toma C5, B toma C5, e a estrutura fixa. É difícil parar a iniciativa crescente das brancas. Dama A6, torre B1, bispo F6, cavalo E2. Sensacional o plano aqui do Giovanni Veskov. Pressão nas casas escuras, torre A7, cavalo C1, rei G7, cavalo D3, dama C8, H5 enfraquecendo a ala do rei, dama A8, dama C1. Podia também ter jogado cavalo em A5 direto. Torre A2, Molina fez o que pôde para conseguir contra-jogo. Cavalo de D5, cavalo toma E5, F toma E5. Agora as casas negras ficam ainda mais perigosas próximas ao rei. Bispo D8, dama F4, torre A1, cavalo G5, bispo toma G5, torre toma 1, dama toma 1, dama toma G5, dama A8, H6 cheque, rei G8, G4, dama F8, rei G3, dama E8, dama F6. Agora se jogar dama F8, G5 e o negro não pode nem mexer, está no Zugzwang completo. Molina tentou rei F8 e depois de rei G2, lance torturador. Se o rei voltar para G8 leva mate, é claro. Tem que mover a dama. Dama G7 cheque, rei E7, dama H7. As negras abandonam, claro que a dama está chegando. Bela partida do grande mestre Giovanni Veskov.